Luffy é suede ayalela, mesmo. Fiel é Deus, aleluia, amém? Nessa manhã gloriosa de sexta-feira, o nosso tema será o desígnio de Deus, o homem não muda. E a gente vai usar o capítulo 20 do Evangelho segundo São Mateus, que tem a epígrafe dizendo sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. E depois nós vamos explicar o porquê o desígnio de Deus, o homem não muda. Diz, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha e, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da terceira hora, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes, ide vós também à vinha, e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, entrou outra vez, que estavam ociosos, perguntou-lhes, por que estáis ociosos todos os dias? E disseram-lhe, porque ninguém nos assalariou. E disse-lhe ele, ide vós também para a vinha, e recebereis o que é justo. E aproximou-se a noite, e diz o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga o salário. E começou pelos derradeiros, que significa os últimos, né? Até os primeiros. E chegando os que tinham ido, da hora 1ª receberam um dinheiro cada um. E vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haveriam de receber mais, do mesmo modo que receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo, esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas lhe respondeu e disse a um deles, amigo, não faço injustiça, não ajustasse tu comigo um dinheiro? Não combinamos? Torna a teu e retira-te. Eu quero dar o derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito o que quiser do que é meu? Ou é mal aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim o derradeiro será o primeiro, e o primeiro derradeiro, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então está aqui bem nítido, assim os derradeiros serão os primeiros serão os derradeiros. E muitos são chamados e poucos os escolhidos.
Porque o nosso tema é o desígnio de Deus, o homem não muda. Nós vemos aí que Jesus finaliza dessa forma o seu ensino do esforço humano que muitos pregam por se achar que terão mais recompensa de Deus. Então presta bem atenção. Para o mal, tudo que o homem plantar, ele recolherá. Para o mal. Mas no que está demonstrando aqui do trabalho dentro das coisas de Deus, como está na palavra de Deus que diz, sejam firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que nós teremos recompensa na obra de Deus, teremos dele a recompensa. Eu sempre falo que do homem a gente pode esperar elogio, mas a promessa de Deus em nossas vidas, ela se cumpre. E a resposta àqueles que souberam aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Senhor da vinha até o fim, com a perseverança, para entender, resistindo às tentações, sem temer os desafios impostos pelas provações. Como eu posso dizer isso? Como Provérbio 24, 10 vai nos mostrar, dizendo, se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, a tua força será pequena. Então, aqueles que trabalham para o Senhor têm que ser firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Perdão. O ensino dos apóstolos foi assim: quem quiser tornar-se grande, torna-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida eterna como resgate em favor de muitos trabalhadores de estar ali da última hora. O indivíduo que realiza todas as tarefas que lhes cabem nesse mundo, com condições, às vezes, de sacrifício, do amor. Então, que o ministério de cada um, a chamada de cada um, teremos de Deus, não importa, porque o que ele tentou não, o que ele explicou, que representa que aqueles que souberam aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Senhor da vinha até o fim, com perseverança, resistindo, podemos dizer, tentações sem temor, os desafios, os impostos da provação, sem murmuração, sem questionamento, esses terão a recompensa no dia do salário, no dia de receber o seu salário. Por que eu estou dizendo tudo isso? Você vai entender o que está realmente aqui no livro de Hebreus 10, Hebreus 10, 38 e 39, vai nos ensinar algo aqui.
Mas o justo viverá da fé. Aí diz: se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aí você observa, e a palavra de Deus ainda nos instrui no livro de Gálatas, que aqui no capítulo 6, no versículo 9, também diz: e não cansaremos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não ouviremos ou estaremos desfalecidos, estaremos cansados. É como eu sempre falo, Isaías diz que os nossos pensamentos não são o pensamento de Deus, os nossos caminhos não são o caminho de Deus. E é como fazer uma comparação da ressurreição. Os mortos ressuscitarão primeiro, porque tudo de Deus tem o desígnio, tem a sua condição. O nosso Deus não está ligado ao cromo, a dia, meses, que são as ansiedades que nós seres humanos temos, que é imposta pelos nossos desejos, nossos alvos, objetivos, as nossas axiologias, como aquele trabalhador que questionou por que os últimos receberam da mesma forma que os primeiros. Mas o Kairos, que é o tempo de Deus, como está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, há um tempo para todas as coisas debaixo da terra, da face da terra, debaixo da terra, na sobrevivência da terra. A determinação é dele. Então não importa se aquela primeira hora, 9 horas, ou 12 horas, ou 4 horas da tarde, que foi quando aqueles trabalhadores foram designados, foram chamados, não importa. Deus, primeiro que ele não faz acepção de pessoa, mas tem os seus objetivos, os seus propósitos. A gente pode observar em 1 Tessalonicenses 4,16, vai dizer que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Como também em Provérbio 16,4, vai dizer que o Senhor criou tudo o que existe com os seus objetivos, ou seja, com o seu propósito definido. Até mesmo o ímpio para o dia do mal. É o que está na palavra de Deus. Como Provérbio 22:2 também diz: o rico e o pobre se encontrarão. A todos fez o Senhor. A todos fez o Senhor. Então, conforme eu expressei, que a determinação de Deus, o agir de Deus, o homem não muda, não terei mais recompensa porque fez isso e o outro não fez, o outro fez menos, não importa. Quem vai nos recompensar é Deus. E não pensa que estar dentro da casa de Deus é como o tempo de NPS, tempo de assalariado que ganhará mais do que o outro,
terá mais recompensa do que o outro. Não é disso que a Bíblia descreve, como está aqui em Atos 17:31, que diz: portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, o ressuscitando dos mortos. Essa condição de acepção que nós fazemos, Deus não está ligado a essa atitude humanamente falando. Como ele diz em Romanos, no capítulo 2, no versículo 4, ou desprezará tu a riqueza da sua benignidade e a paciência e a longanimidade, ignorando que é benignidade? Mas no capítulo 16 de Romanos, no versículo 16 do capítulo 2, ele diz: no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Como também a gente vai ver que eu disse que ele não faz acepção de pessoa, aqui no capítulo de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10, você vai ver que todos vão ter que estar ali diante do grande tribunal de Cristo. Todos terão que comparecer. Todos. 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Então, tem pessoas que acham que são mais qualificadas do que outras, terão mais condição de Deus, melhor posição de Deus. Eu quero relatar até a história de Tiago e João, que dentro dessa situação humana do egoísmo, uma passagem diz que a mãe deles, que foi a Jesus Cristo fazer o pedido, outra diz que o próprio João, ele pediu a Jesus querendo que ele sentasse à direita, o seu irmão à esquerda. Isso não era aqui na terra, era no seu trono eterno. E o Senhor disse: olha, pode carregar a cruz, passar pelas aflições que vocês terão que passar, as dificuldades que terão que enfrentar. Vocês estão preparados para isso? Eles: não, nós estamos e passaremos. Pois Jesus disse: então não há como mudar isso. No trajeto da vida do cristão, ele mesmo disse: no mundo tereis aflição. Não importa a hora do chamado ou a hora da bênção, da recompensa de Deus nas nossas vidas, se é terrena ou se é no campo espiritual, quando chegar a hora. Ele diz: quanto a essa situação, a aflição, vocês passarão, dificuldade vocês terão. Mas quanto um sentar à direita, a outra à esquerda, isso é competência do meu Pai, isso pertence a Ele. Essa determinação é dele. Não que ele, conforme eu falei, ele faz acepção de pessoa, mas o nosso tema é o desígnio de Deus, o homem não muda. Como nós vimos aí, aqueles trabalhadores que acharam que foram chamados na primeira hora, que deveriam ser mais recompensados,
do que aqueles que foram contratados 9 horas, foram contratados meio-dia, 4 horas da tarde. E é o que a palavra está explicando. Diante de Deus, não importa o horário do chamado. Se a hora que foram chamados, que aqui diz, os trabalhadores que foram chamados, foi designado que receberiam um dinheiro por dia e mandou para a vinha. E quando ele sai, perto da 3ª hora, que era 9 horas, ele encontra na praça e disse também a outro, ide vós, trabalhai na vinha. Mas não combinou. E eles também não se preocuparam. E saindo outra vez, perto da hora 6ª e 9ª, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, que é 4 horas da tarde, aproximadamente, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou, por que estáis ociosos todos os dias? E disseram eles, porque ninguém nos assalariou, diz ele, e de vós também para trabalhar e recebereis o que for justo. Então cada um recebe nessa seara do Senhor. A palavra de Deus, ele diz, rogai ao Senhor da seara, porque a seara é grande, são poucos os ceifeiros, são poucos que querem fazer a obra do Senhor com seriedade, responsabilidade. Não importa a condição ou a posição, até porque desse mundo nós não levaremos nada. A Bíblia nos manda buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, dentro da recompensa salarial, o questionamento daqueles primeiros, porque os últimos receberam os mesmos benefícios, é dentro dessa visão, o esforço humano que muitos pregam e acha que pode ter mais recompensa de Deus. É quando um chega numa denominação agremiativa, porque ele está ali desde o início, trabalhou, e acha que o outro que vem chegando não poderá ocupar uma posição ou ter um destaque, ser no ministério dele, talvez o chamado, tendo mais conhecimento, ou tendo mais humildade da simplicidade, para dar exemplo de alguma condição qualitativa. E essa deformidade do egoísmo, do ego, de querer ter, saber mais do que alguém, a Bíblia manda nós reconhecermos a superioridade de cada um que lida conosco. E dentro da vinha os trabalhadores, aqueles que souberam aproveitar a oportunidade oferecida, os que foram da última hora, de 4 horas da tarde, da hora 1/10, né? Que estavam ali ociosos porque não foram contratados. Diz aqui que saindo perto da hora 1/10, entrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhe, por que estáis ociosos todo dia? E disseram, porque ninguém não nos assalariou. E disse ele, ide vós também para trabalhar e recebereis o que é justo. Então, cada um dentro da casa do Senhor, ou dentro da condição de fé, ou dentro da sua condição
de trabalho, de ensino, de correr atrás dos seus objetivos, dos seus alvos, ilibadamente, não corruptivamente, às vezes tem as suas conquistas que causam inveja, que outros acham que pode ter a mesma condição, a mesma recompensa, achando que Deus lhe beneficiará mais do que o outro. Não. Paulo mesmo descreve que há vários tipos de ministério, há várias condições e posições. É isso que deveremos entender. É por isso que ele esclarece que os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão derradeiros, serão os últimos. Porque alguns até estão no comodismo. E quem está chegando por último, não que esteja ansioso para receber benefício, mas ele talvez, dentro da sua humildade e simplicidade, ele vai estar agindo com mais dignidade, não com maliciosidade, como aqueles que são primeiro, que se sente superior e acha que se destacaram e tem que ter o benefício maior ou melhor do que os que chegaram depois. Mas que fica essa expressividade dentro de os últimos serem os primeiros serem os últimos, conforme nós explicamos que na ressurreição os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo e cada um receberá conforme a sua obra. Eclesiastes também 12, 9, Salomão diz que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar o seu mandamento, porque ele há de trazer a juízo quer toda obra boa, quer toda obra má. Até o pobre e o rico se encontrará naquele grande dia que é determinado por Deus. Mas que fica essa mensagem de você não se preocupar o tempo que você está na casa de Deus, porque o outro chegou agora e já foi beneficiado com uma bênção e contou a bênção, e você está tanto tempo, aí você fica preocupado porque é oferta, porque é dizimista, porque está fazendo a obra de Deus e acha que tem que ter a recompensa daquilo que você requer de Deus. Não, nós somos os trabalhadores deles. Nós somos os trabalhadores deles, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele recompensará a cada um, conforme não só as suas obras, conforme o que ele determinou para a vida de cada um. É por isso que nós devemos saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, não só para a nossa vida social, ministerial, familiar, mas é o equilíbrio determinado que ele requer de cada um de nós. Por isso que eu prismo pelo dom de discernimento. E eu digo que sempre que luta-se na nossa vida, a dificuldade é o aprendizado de um legado para a gente manter-se unido com ele na dependência da confiança de que no tempo dele, ele nos dará a recompensa. E que fica essa palavra reflexiológica, e eu afirmo que Luffy é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Tenham todos um bom dia. Ficam na paz.